Fala pessoal, hoje nós vamos tratar aqui de verbo e por conseguinte linguagens verbal barra não verbal, vida, romance e palíndromo. De prólogo, verbo é palavra que tem a origem latina, originariamente era termo esse redigido por seu turno com a letra U, né? E fazia, às vezes, ir ao encontro dessa lógica de palavra, né? Daí a linguagem não verbal, que era uma dúvida que eu tinha na minha infância, uma ideia evidentemente pueril, né? De levar ao pé da letra essa coisa de não verbal, não ter verbo, né? Mas na verdade a linguagem não verbal é a linguagem sem palavra e não sem verbo. E aí se dá por conta desse pormenor, né? Dessa minudência, que no caso se pauta no seguinte: sem a etimologia a gente não entende, né? Esse sentido da linguagem não verbal ser uma linguagem sem palavra e não necessariamente sem verbo, né? Verbo vem do latim e era, de novo, vocábulo grafado com U, fazendo, às vezes, sublevando a concepção de palavra. Então, eu lembro isso lá em 98, 99, algo por aí. Eu era uma criança, assim, beirando meus 10 anos e fiz essa pergunta, né? Formulei essa pergunta para um respectivo professor e o dito cujo não soube responder, né? Assim, me enrolou e no final eu não tive uma resposta à altura, né? Ele não soube produzir esse desfecho, essa consecução. E desvendada aí, acho que se mostra mais uma vez, né, uma especificidade um tanto opulenta, um avultado cabedal assim, irreprochável no que diz respeito à etimologia e a nossa necessidade de a gente ter essa matéria, essa disciplina dentro, né, do âmbito da conjuntura da alfabetização e em outras ramificações também. Tem que ser uma continuidade e acho que tem que fazer parte da formação de todo profissional, né? De todo professor, independentemente de ele ser até da área de letras ou não, porque isso facilita até para matemática, biologia, geografia, etc. Bom, vamos tratar agora de vida. Vida vem do latim vita, né? Para e passo há ainda palavras em que esse vita está presente, que é o caso de vital, vitalício, vitamina, né? Que é uma adjeção de vita, vida, com amina. Amina era um componente, né? Criado pelo Casimir Funk, né? Um alemão, se bem me recordo, e ele inventou esse componente, essa substância, deu nome, né? Em 1912, então temos aí mais de um século e quase um decênio, né? De vida para com esta palavra, no que diz respeito, no que é atinente a esse verbete, a essa expressão. E é basicamente por aí. Algumas empresas ainda privilegiam essa norma, né? Que é o caso de Plus Vita, e tem uma chamada Vita também, que eu não me recordo do que se trata, mas enfim. E há um estudo, um âmago estudo, né? Um profundo estudo, para você optar por essa grafia e tal. E já entra mais na área da criação e por aí vai, que engloba o marketing, evidentemente está dentro do marketing. Está, digamos assim, uma área incutida ao marketing. Bom, vamos para o romance. Romance é sine qua non, para desvendarmos o romance, enxergarmos o termo no seguinte sentido: Roma, né, lugar, e esse NCE significa algo como similar a, no caso, romance, ao pé da letra seria, etimologicamente, né, seria similar a Roma, com alguma similitude para com o que havia em Roma. O
romance, dizem as más línguas, nasceu no semblante de Goethe, né? Tem a assinatura do Goethe como pioneiro com esse estilo, né? Esse segmento. E o Goethe, ele até faz alusão ao romance, se referindo a uma narrativa em curva fechada, né? Presente no Verte, ou Verte, né? Como dizem alguns, que era nada mais do que se pautava a bem dos fatos, a bem da lógica, em contar uma história tradicional. Eu tenho até esse livro, Os Sofrimentos, né, do jovem Verte. Alguns mencionam Verte, mas enfim, eu sou caudatário, adepto até dessa forma Verte, né, que é a mais trivial, assim, dentre os falantes. Então seria isso. O romance é algo similar, era algo, uma espécie, uma substância vista com similaridade, similitude, em comparação com o que havia de produções literárias e segmentos desse tipo em Roma, né? Por assim dizer, e daí essa coadunação, concatenação de Roma com esse sufixo NCE, né? Captando a lógica de similar no caso, similar a Roma. Bom, palíndromo. Ipso facto, palíndromo é soma, né, adição de palim, do grego, de novo, com o sufixo dromo, presente em sambódromo, hipódromo, velódromo, autódromo e por aí vai. O que significa palíndromo? Bom, vamos pegar a definição aqui do Caldas. Palavra, frase ou verso que pode ser lido da esquerda para a direita ou vice-versa. Exemplos, exempli gratia. Ame o poema, Roma é amor, né? Para pegar o exemplo do romance, Roma e tal. Se você inverter, por exemplo, e é inverter e não reverter, a frase ame o poema dá no mesmo, né? Se você for ler de trás para frente, não tem alteração nenhuma. O mesmo acontece com Roma é amor, né? Amor é Roma e por aí vai. Enfim. E o palíndromo é algo assim, tanto esquecido, né? Menoscabado, como ademanes aí por professores afora, por professores vários. Vale dizer aqui que esse dromo, ele ganhou esse sentido de movimento, né? Na verdade ele perdeu, ele ganhou o sentido apenas de lugar, mas ele tinha com ele, no nascimento dele, em sua nascitura, ele tinha essa definição de lugar onde há movimento. Só que isso foi perdido porque o povo utilizou esse sufixo de uma maneira extremamente nécia, né? Era correto, por exemplo, em palavras como velódromo, autódromo e hipódromo, onde há a questão da movimentação. Um lugar onde engloba o movimento. E isso morreu porque o povo passou a utilizar, por exemplo, em sambódromo, fumódromo, camelódromo, onde não tem a ideia da correria, do movimento, digamos, incomensurável, né? E é basicamente isso. Eu acho que quanto mais a gente faz vídeos, né? Promulga vídeos e leva para frente essa questão, mais fica claro e evidente aí a importância, né, sem igual da etimologia para as nossas vidas e para o nosso enriquecimento vocabulário, intelectual e, por que não, cultural, né? Uma vez que cultura também pode ser compreendida como uma soma de todos esses elementos. Bom, é isso. Fiquemos por aqui. Um abraço a todos, um aplexo a todos. Curtam, compartilhem, né? Inscrevam-se no canal, como dizem alguns. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Até a próxima.